Um abraço a você, caro amigo internauta, obrigado por mais uma vez estar aqui acessando o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar da questão número 104 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 1º, que trata dos Espíritos. Neste capítulo falamos dos espíritos da terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E nessa questão 104, Allan Kardec não faz uma pergunta, mas ele comenta sobre, entre esses espíritos imperfeitos da terceira ordem, os espíritos da oitava classe, e o faz nos seguintes termos. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Ora, o progresso, nos ensina Emmanuel, ele se dá pelo intelecto e pela moral. São as duas asas. Uma ave não alça voo com apenas uma das asas, nos diz Emmanuel. Portanto, para que possamos de fato evoluirmos enquanto espíritos eternos que somos, temos que aprendemos a amar e temos que aprender o intelecto. Espíritos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É a mensagem do Espírito de verdade que encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esses espíritos pseudo-sábios são aqueles que desenvolveram apenas uma das asas, a asa do intelecto. Tem muito conhecimento, mas usam esse conhecimento sem nenhum pudor ético, sem nenhum conhecimento moral, sem nenhum direcionamento que seja para benefício da comunidade ou do próximo. Visam apenas o próprio benefício no desenvolvimento desse intelecto. Então, quando se apresentam em reuniões mediúnicas, eles se apresentam com palavras poupudas e com mensagens que, à primeira vista, são de espíritos superiores. Mas se nós nos depararmos, analisarmos profundamente, a gente vai ver que ali existem equívocos. Aliás, o próprio Allan Kardec nos orienta para termos muito cuidado ao analisar cada uma das mensagens que nós recebemos nas nossas casas espíritas. Esses espíritos, eles tentam nos impor os seus conceitos e se irritam quando a gente não aceita o seu entendimento, quando a gente quer impor principalmente a vontade de Jesus, mostrando os seus equívocos. E aí eles acabam demonstrando a sua inferioridade. Para que nós possamos, de fato, analisar estas mensagens, os possíveis equívocos dessas mensagens, nós temos que estudar. Porque como que eu posso analisar um equívoco se eu não tenho um paradigma? Qual que é o paradigma? É a doutrina espírita. O que nós possamos aprender dentro do estudo, principalmente das obras básicas da doutrina espírita. Então, quando temos uma mensagem, para que ela seja boa, nós devemos compará-la aos ensinamentos das obras básicas. E aí, se estiver condizente com o ensinamento, será uma boa mensagem. Se algo ali estiver incondizente, é algo então que nós temos que deixar de lado e aguardar uma outra mensagem, um outro momento. Nos dizia Kardec, é melhor que a gente rejeite 10 verdades, né, que a gente rejeite 10 verdades para não aceitar uma mentira, do que aceitar 10 verdades e vir uma mentira ou um equívoco junto. Então temos que ter muito critério ao analisar todos os ensinamentos que nos vêm através da mediunidade. Miramês, sobre essa questão, nos diz o seguinte: essa classe de espíritos comumente dá a impressão de tudo saber. Às vezes manejam o verbo dando a aparência de um completo domínio de todo o saber. No entanto, poucos sabem da verdade. São espíritos orgulhosos, que ainda não se despiram das intenções de grandeza
e se revestem de muita vaidade. Não têm humildade para ouvir os espíritos puros, procuram sempre discussão, e muitos deles até que poderiam vencer pela argumentação, mas nunca pela vivência. Falam muita coisa sem conhecimento e sem profundidade. Geralmente, o pseudo-sábio é falador. Esses espíritos são os mesmos falsos profetas que o Evangelho lembra com veemência, pedindo para que não nos deixemos ser iludidos pelos tais. Os falsos profetas da erraticidade não se importam muito com a verdade. O interesse deles são os casos pessoais. Querem se mostrar para que o orgulho fique de pé. Sempre combatem os seus iguais para que aqueles não venham tomar seu lugar de destaque, onde a vaidade seja alimentada e a pretensão esteja sempre acesa nos seus caminhos. Que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.